E fala aí pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Fire Force, com sua terceira e última temporada, episódio 4, que já voltou, cara, com uma das lutas mais estranhas que eu já vi. Mas foi boa, foi boa, a luta foi muito legal, né? Bem diferente e criativa também, porque a gente teve a Tamaki derretendo ferro ali com a cauda dela, o pessoal tirou as calças para poder lutar. Eu falei, que é isso, cara? Mas assim, faz sentido, faz sentido. Tem uma justificativa para isso, não foi só zoeira não, né? E assim, para quem já acompanha Fire Force sabe que o anime ele tem essas coisas meio malucas mesmo de vez em quando, né? É normal acontecer isso. Mas a gente também teve uma entrada épica ali do Arthur, cara. Que chegada sensacional. Já chegou dando um hit kill ali no cara, velho. Cara, foi muito maneira essa chegada ali do Arthur. Deu um mole no começo, né? Caindo do cavalo, como ele falou, mas se recompôs de forma épica, cara. Nossa, foi muito maneiro. Mas a gente terminou ali esse último episódio, né? O 4, com algo terrível acontecendo com o Capitão Obi. E bom, a gente vai falar sobre tudo isso aí, mas antes vou dar alguns recadinhos rápidos aí sobre o anime. Primeiro, para quem não sabe, essa última temporada aqui ela vai ser dividida em duas partes. Então a gente vai ter agora 12 episódios, aí o intervalo, e aí ele volta em janeiro de 2026 para, se não me engano, mais 12 episódios aí finalizando a obra. Outra coisa, eu não conheço o final do mangá. Né? Eu não fui pro mangá depois que terminou a segunda temporada lá e tal, né? Até porque eu pensei que, pô, se já adaptaram até aqui, com certeza eles vão adaptar o resto, né? Eu só não pensei que fosse demorar tanto assim, mas finalmente chegou. Isso que importa, né? Então, não sei de nada, não tomei spoiler nenhum, só conheço o que tá no anime. Mas assim, julgando aí por esses 4 primeiros episódios, tudo indica que a gente vai focar na batalha contra o pessoal do Capuz Branco, né? Embora eu também acho que deva ter luta entre as companhias, né? Já que algumas devem ficar do lado do Império, enquanto outras, né, vão ajudar ali a oitava companhia, então a gente pode ter esse confronto direto ali. Mas acho que deve ser só inicialmente mesmo, né? E aí aquele Deus do Fogo, né? Provavelmente deve ser o boss final. E aí todo mundo deve se juntar para enfrentar ele. Eu acho que deve seguir alguma coisa nesse sentido aí. Bom, e aí, como uma curiosidade aqui rápida, né? Cara, meus personagens favoritos dessa obra aqui, cara, é o Joker e o Benimaru. Nossa, mano, esses dois aqui são muito bravos. Não à toa que meu episódio favorito até hoje é aquele lá que eles invadem a igreja lá e tal, e arrebentam com todo mundo. A gente até viu um pouco lá do passado do Joker também, cara. Esses dois aqui são muito bravos, né? Benimaru não precisa nem falar nada, cara. O estilo dele é sensacional. Mas bom, dito tudo isso aí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesses episódios. E assim, os 2 primeiros episódios, cara, foram praticamente um recap, né? Já que a gente teve ali o Capitão Obi, ele basicamente dando um relatório ali falando das últimas atividades da Companhia 8, né? Então eles aproveitaram esse momento para passar ali por alguns acontecimentos da primeira temporada, da segunda temporada. A gente também teve algumas reapresentações ali de personagens, né? Através de um treinozinho leve ali entre eles, ou uma conversa aqui e ali, diálogos e tal, né? Então foi bem mesmo para relembrar um pouco da história, né? E um pouco ali de quem é quem, né? Como é que cada um usa os poderes e tal. Né? Assim, eu só não vou dizer que foi totalmente recap, porque a gente teve algumas coisas relevantes ali acontecendo, né? Em especial, acho que duas, né? A primeira delas, que a mais importante talvez, a prisão do Capitão Obi, né? Ele vai ser acusado ali de traição e tal, quer derrubar o Império, que não sei o que e tal. E com isso, né? Toda a oitava divisão também está sendo procurada. E a outra coisa, né, que também é muito relevante, é a suposta traição do Capitão Burns, né? Porque aparentemente agora ele vai ficar do lado do pessoal do Capuz Branco e vai seguir lá a vontade, né, do Deus do Fogo. Assim, eu falo Deus do Fogo porque a gente não sabe exatamente o que é aquilo ali, né? O que é aquele sujeito, aquela visão que eles têm lá no Adola Link, né? Mas eu chamo de Deus do Fogo, né, por enquanto. Mas enfim, que basicamente o plano dele é transformar a Terra num sol ali, né? Ele quer resetar o mundo, é isso, né? Vai exterminar a humanidade, né? E aí começar tudo do zero, né? Bom, isso é o que a gente sabe inicialmente, né? Provavelmente não deve ser só isso, né? Deve ter coisas a mais nisso daí. E quando eu falo suposta traição, é porque eu ainda tenho minhas dúvidas se realmente o Burns trocou de lado mesmo, né? Porque assim, você pode até falar que, mas a Haumei, ela viu ali os pensamentos dele e tal, ela leu a mente dele e tal, né? Tudo bem. Realmente, né? Faz sentido. Eu também acho que ele trocou de lado, né? Mas eu ainda fico com aquele pezinho atrás, ainda fico com aquela pontinha de dúvida na cabeça ainda. Bom, esses aí eu acho que foram os 2 principais acontecimentos
do episódio 1 e 2, né? E aí a partir do 3 que a gente começou mesmo a andar pra frente com a história, né? E como eu tinha falado, né, a divisão 8 ela está sendo procurada pela cidade inteira, né? A gente também vê ali a opinião, né, de outras divisões, né, o que estão achando dessa situação toda, e alguns estão a favor, outros estão contra, né? Então tem esse racha ali entre as companhias, né? Por isso que eu falei que é bem provável que haja mesmo uma disputa entre eles, talvez luta entre capitães, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí. Mas bom, devido a isso, a divisão 8 ela teve que se refugiar nos esgotos. E lá eles forjaram uma aliança com o Joker, né? O herói das sombras, né? O Lich meio que fez essa ponte ali da amizade entre eles, né? Então, pelo menos temporariamente, eles estão aliados com o Joker, né? Ambos com o objetivo de resgatar o Capitão Obi, né? Até porque o próprio Joker, né, considera o Obi como um grande símbolo de esperança, né? Assim como ele considera o Shinra também, né? E aí tem um detalhe, a gente vê que no local lá onde o Obi está preso, né, que é a grande prisão ali do Império, eles planejam utilizar um inseto, né, no Obi para transformar ele num infernal. Uma coisa que eu não me recordo, né, não sei se tinha mostrado isso antes, sinceramente eu não me lembro mesmo, é se é reversível esse lance, né? Se depois de você virar um infernal ali através do inseto, você pode voltar ao normal, né? A ser o que era antes, né? Um humano comum. Né? Eu não me lembro se é possível ou não. Eu acho que sim. Como me recordo, eu acho que sim, mas não tenho certeza. Mas enfim, seguindo aí. Então, sem muita demora, né, eles já iniciam a missão de resgate do Capitão Obi. Quem vai na frente é o Shinra junto com o Joker. E assim que eles invadem lá a prisão central, já dão de cara com o Capitão Burns. Então, se quiserem salvar o Obi, vão ter que passar por ele primeiro. Só que tem um detalhe, cara. Ele é muito forte. A gente já nota isso de cara, porque mesmo o Joker lutando junto com o Shinra, eles mal conseguem ser páreo pra esse sujeito, cara. E as cenas ficaram muito boas, bem animadas. Isso aqui você pode ficar tranquilo com relação a Fire Force, cara. As cenas de luta são muito boas, cara. E não à toa, né? Porque o Burns é um dos mais fortes, né? Um dos capitães mais fortes. Se eu não me engano, acho que o Benimaru era o primeiro, né? E ele acho que era o segundo, ou o contrário, alguma coisa assim. Mas a gente já nota o quão forte ele é, né? E detalhe, a coisa só piora, porque quanto mais você demora lutando contra ele, mais forte ele vai ficando, né? Porque ele vai alimentando a própria força ali com as chamas, né? Com o calor que vai aumentando. Então a gente já viu que ele já passou para a fase 1 e já foi direto para o estágio 2, que é o que ele tá agora, né? Como se fossem transformações de Super Saiyajin praticamente. É parecido o conceito. Mas bom, tá complicadíssimo e como se não fosse o bastante, né? Para piorar um pouquinho mais, eles levam também o Capitão Obi para ali, né? E ele tá todo preso ali, parece até que ele tá crucificado ali de certa forma, né? E enquanto isso, do outro lado da prisão, a gente tem os outros membros da divisão 8, né? Porque eles se dividiram para ir cada um por um lado, né? Só que não deu muito certo, né? Porque o lado lá do Shinra, né, foi atacado pelo Burns, está sendo defendido, melhor dizendo, né, pelo Burns, e o lado dele está sendo defendido pelo pessoal do Capuz Branco, né? E quem tá ali são os soldados de elite dele, né? Acho que são destruidores o nome que eles se dão, né? E eles vão enfrentar primeiramente a Gold, né? Que é uma mulher ali que tem uma luva de ouro, né? E tem poderes de magnetismo, né? Mas você vai entender melhor como é que funciona esse poder dele, né? Porque lembrando, né? Todos os poderes em Fire Force, né, têm relação com fogo, né? Tem alguma correlação com isso. Mas bom, e aí essa parte foi engraçada, né? Porque o Tenente Hinawa, né? Ele começa ali a montar o plano, né? Falando, ó, Maki, Tamaki, vocês vão ficar aqui dando suporte e tal, né? O Vulcan vai ficar analisando a luta, né? Eu vou aqui aproveitar as chances, as brechas que tiverem aqui com meus tiros e tal, né? E o Arthur vai pra frente, né? Aí ele olha assim, ué, cadê o Arthur? Aí que eles lembram, o Arthur caiu do caminhão, cara. Isso foi hilário demais, cara. Ficou muito bom de perceber. Oh, meu Deus do céu. Ah, e só lembrando, né? Que o Arthur, é importante ele estar ali, porque ele é o counter perfeito para Haumea, né? Ela é completamente inútil quando o Arthur tá por perto, né? Então, é um plus a mais que eles têm, né? Mas enfim, agora eles vão ter que se virar ali contra a Gold, né? Sem o Arthur. Então quem vai tomar a dianteira ali na batalha é a Tamaki. E enquanto isso a gente tem a máquina, ela controlando ali as chamas, né? E utilizando também aquelas manoplas voadoras dela, né? Aqueles dois foguinhos ali que ela tem, né? E o Hinawa mandando bala ali pra cima da Gold, né? E também a gente tem, né, o Vulcan junto com o Lich, né? Eles vão ficar ali analisando para entender os poderes da Gold, né? Então a gente tem esse combate ali, né? Principalmente com a Tamaki, que tá lutando pra caramba. Tem um momento aí que ela
Faz uma Genkidama de fogo, cara. Pô, ficou muito da hora essa parte aqui. Eu achei da hora demais o efeito ali, né? E a parte sonora também de Fire Force é um outro detalhe, assim, que pô, é muito bom, cara. Um dos melhores que a gente tem aí nos animes, cara. Então ela vai lá, ataca tudo, só que mesmo assim não funcionou nada contra ela, né? Ela é uma counter perfeita pra eles, né? Porque ela tem esse poder de magnetismo ali devido à luva dela, né? Então ela consegue controlar as balas ali que o Hinao atira, controla o escudo da máquina, e até as manoplas dela também. E as chamas da Tamaki não são fortes o suficiente para causar dano nela, né? Então, pô, tá muito complicada a batalha. Né? E do nada ela começou a controlar também o uniforme deles e tal, eles não conseguiam se mexer direito, né? E aí o Lich, ele entende como que funciona o poder dele, o poder da Gold, né? E tá justamente na manopla dela, né? Só que não é bem magnetismo, ela usa o poder das chamas dela, né? Para elevar a temperatura ali do ouro, e quando o ouro ele chega numa temperatura específica ali, ele se torna magnético, e assim ela consegue controlar os metais ali que estão ao redor, né? E aí, cara, essa ideia aqui do Hinao foi sensacional. Ah, bom, a única parte de metal que a gente tem no uniforme da gente, né, é o cinto. Então todo mundo tira as calças ali pra poder lutar, cara. A Maki, velho, é toda envergonhada ali. A Tamaki não, a Tamaki, aí pra mim não é nada. Eu já tô acostumado a ficar sem roupa o tempo inteiro mesmo, né? Por causa da maldição dela lá, né? Enfim. E bom, e aí o Lich ele também descobre, né, como anular esse poder. Só que eles vão ter que manter ela ocupada por um tempo, né? E quem vai cuidar disso é a Lisa, né? Já que os poderes dela são bem compatíveis ali com o da Gold, né? Então ela consegue aguentar ali muito mais tempo numa luta ali, no embate contra a Gold, né? E enquanto isso, eles vão utilizar todos os metais que eles têm ali, né? Na verdade, metal não, ferro. Eles vão pegar tudo que eles têm de ferro, né? E usar ali as brincadeira, cara. Usar a cauda. Vou falar cauda, né? Mas eles usaram outra coisa ali da Tamaki, né? Para poder derreter todo aquele ferro que eles têm, né? Criando ali quase que um líquido derretido mesmo ali, né? Eles estão tacando um monte de ferro ali, mais oxigênio ali, né? Para aumentar ainda mais a temperatura das chamas da Tamaki. Porque eles vão tacar aquele ferro derretido na luva de ouro da Gold, né? Porque fazendo isso, o ouro ele vai perder a propriedade magnética disso e pelo menos por um tempo ela vai perder essa habilidade. Ela não vai conseguir mais controlar metal. E é aí que o Hinawa vai dar o golpe final, né? Então eles vão ali, preparam toda essa mistura. A Tamaki vai, parte para cima dela e consegue jogar ali o ferro nela, né? Cobre ali a luva, né? E aí ela perde os poderes, né? E quando ela perde os poderes, o Hinawa vai lá e finaliza ela, dá um tirambaço na testa dela ali, cara. E interessante que ela tinha um alvo já, né? Então foi perfeito ali, o time certinho, cara. Excelente trabalho em equipe, né? Todos eles trabalharam juntos para conseguir essa vitória, né? Mostrando quão difícil isso aqui foi, né? Se eles tivessem lutado individualmente, todos eles teriam perdido para Gold, né? Mas enfim, derrotaram ela, né? E agora vem mais um deles ali para enfrentá-los, né? O outro, porque esses caras não lutam juntos, né? Eles falam que são treinados para lutarem individualmente. E agora vem um cara ali que aparentemente ele controla vento. Só que não é bem vento. Na verdade ele eleva ali as chamas dele, né? E consegue criar aquele ar mais quente, né? Então ele joga isso para as pessoas. É quase como se fosse um ar que corta todo mundo ali. Então é um outro adversário muito perigoso e muito forte também, né? Tanto que o próprio Lich ele tem dificuldade em fazer as leituras ali, né? Porque ele é muito rápido, ele se movimenta muito rápido, tal. Aquele vento também atrapalha tudo. Ele até deu nome para os ventos ali que ele usa, e tal. É outro carinha maluco também. Um detalhe que ele fala que é interessante, né, é que eles têm um outro guerreiro ali muito poderoso, né? E é como se fosse uma carta na manga ali que eles têm, né? Mas quem aparece ali para ajudar? Arthur. E ele já chega cortando o vento ali, cara. Acabou com o vento. Ele chega, cara, foi muito brabo essa chegada ali do Arthur, cara. Ele falando ali que caiu do cavalo e tal, né? E aí o carinha, você não é páreo pra mim, que não sei o que. Cara, o Arthur só passa ali por ele, só dá um cortadão assim, cara. Derrotou num golpe só, cara. Que golpe épico ali do Arthur, cara. Foi muito da hora isso aqui, cara. Muito da hora. Quem diria, né? O Arthur já chegou com tudo, sem brincadeira. Agora ele tá no modo sério dele agora, né? Bom, vamos ver quanto tempo vai durar isso daí, né? Bom, enfim. Então eles vão continuar ali com a batalha, mas aí a gente volta lá pro telhado, né? Onde estava o Shinra, né? Junto com o Joker enfrentando o Burns. Só que aí acabou sendo tarde demais,
porque o carinha que estava junto ali com o Burns acaba injetando um inseto ali no Obi, né? Então ele começa a se transformar num infernal, né? Então eu falei, caraca, mano, cara, eu não esperava isso daqui. Eu realmente pensei que ele fosse escapar, que fossem conseguir salvar ele, que ia ficar só nesse drama ali de, pô, será que ele vai se transformar? Ah, não vai? E colocaram o inseto mesmo, cara. Eu falei, caraca, mano, e agora? Como eu falei no início do vídeo, né? Eu não me recordo se tem como reverter esse efeito, né? Bom, vamos ver aí nos próximos episódios. E bom, é isso aí, pessoal. Começou muito bem, gostei bastante aí desse episódio aqui, né? A luta foi muito da hora, né? Tanto da Tamaki, né? Quanto do Arthur também. Bom, e é isso aí. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou, se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio, gostou ou não gostou. Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.